Arrascaeta abandona as férias e é aplaudido pela nação rubro-negra. Sobre a situação dos outros jogadores, já já eu passo para vocês o planejamento do Flamengo. Será que eles vão para Portugal? Será que eles vão direto para o Ninho do Urubu? Porque eles ainda estão no período ali de férias, naquelas férias de 10 dias da intertemporada. Sobre o Jorginho, virou a casaca, virou Mengão, foi isso que ele afirmou, e ele disse que praticamente pegou uma máquina do tempo, né? Ele tá vivendo aqui no Flamengo, no Brasil, em um ano, o que ele demorava 3 anos para viver na Europa. E sobre o Marcos Braz, ele jogou tudo no ventilador sobre o pai do Gerson, né? Que foi nas redes sociais falando pra caramba do Marcos Braz, e o Marcos Braz, ele respondeu e realmente foi uma bela de uma jantada. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, se puderem, deixe seu like, se inscreva na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E agora, qual é o planejamento sobre os atletas que saíram da Copa do Mundo, principalmente da seleção do Uruguai, e a condição física do Arrascaeta e também do Lucas Paquetá? Vamos lá começar pelo Arrascaeta, Varela e De La Cruz. Os dois que estão mais tranquilos são Varela e De La Cruz, né? Mesmo tendo esse período de férias e se reapresentando no Ninho do Urubu a partir de amanhã, né, o Varela e o De La Cruz, eles não estarão lá em Portugal junto na intertemporada. Eles vão se reapresentar, conforme já falei, direto lá no Ninho do Urubu, assim como o Arrascaeta já se reapresentou. Ele abriu mão das férias, né, foi aplaudido pela nação rubro-negra para poder se recuperar da forma mais rápida possível desse problema na panturrilha. Foi uma opção do próprio jogador abrir mão dessas férias e se reapresentar antes dos seus colegas. Então, parabéns, é isso mesmo, né? O foco nosso total é na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, e o atleta fazendo um intenso tratamento para se recuperar da panturrilha, que já está naquela fase final de recuperação, né? Para o dia 22, que é a partida que inicia de novo a temporada do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o atleta, a princípio, já estará 100% recuperado, estará apto para entrar dentro de campo. Sobre jogadores da seleção brasileira, eles também terão esse período de 10 dias de férias e se reapresentarão mais ou menos lá no dia 17, ok? E também não irão para Portugal, assim como os jogadores do Uruguai. Lucas Paquetá tem esse problema na coxa, né? O foco total é para que ele volte 100% para a partida da Libertadores, tá? Se ele puder voltar antes, beleza, mas o foco total é para as oitavas de final contra o Cruzeiro. Sobre Danilo, Léo Pereira e Alexandro, o Danilo também é esse jogador que teve um desgaste muito grande na Copa do Mundo, jogou todas as partidas praticamente e graças a Deus não se lesionou, né? Um atleta importante nesse elenco do Flamengo. Foi importante também na Copa do Mundo, sendo um líder ali dentro de campo, apesar dos erros com a bola rolando, né? Erros que jogadores como o Endrick, como o que cobrou o pênalti, né? O Bruno Guimarães, cara, eles também erraram, na minha opinião, bastante, né? Porque uma eliminação do jeito que foi, a gente tendo o jogo na mão, rapaziada, pesa muito. Acho que pesa mais do que os erros do Danilo. Mas a imprensa, né, e os antes, eles só botam ali o Danilo como o maior vilão. Pra mim, o Endrick, com aquela bola na cara do gol, com aquele passe açucarado que o Vinícius Júnior deu, ele jamais poderia perder, e ainda mais o jogo estando 0-0. E aí você dá mole pro Haaland, não tem jeito, rapaziada. Haaland já vestiu vermelho e preto, pelo menos numa foto nas redes sociais, e sabe que o manto dá superpoderes pra ele. E ele é um cara que, se você der uma brecha, ele vai fazer o gol. E ele conseguiu sozinho classificar a seleção da Noruega, que botou a seleção brasileira na roda. Essa foi a verdade, né? Tendo uma posse de bola muito maior e comandando as ações do jogo, apesar dessas chances que a gente teve. E o Ancelotti, na minha opinião, também é um cara que, apesar de revitalizar a seleção brasileira, colocar a seleção brasileira para jogar melhor do que os outros técnicos, ele deu mole nessa partida também contra a Noruega. Então é isso sobre os jogadores que saíram saíram da Copa do Mundo, né? E em relação ao Carrascal, é esse que ainda está vivo na Copa, né? O Plata é um jogador que também foi eliminado, mas está naquele período de férias. É isso, tentando fazer um resumão, e notícia excelente sobre a Arrascaeta, né? Que está na fase final já de recuperação. 3 anos em um, trocar o São Paulo pelo Flamengo. Tudo isso o Jorginho revelou em entrevista para Flamengo TV. Vamos começar falando sobre o que ele disse
em relação aos treinamentos do Leonardo Jardim. Ele pontuou que é importantíssima essa intertemporada, né, para que os jogadores entendam um pouco mais da filosofia do treinador, que chegou depois da pré-temporada no início do ano. Ele chegou depois do Felipe Luiz, então não teve muito tempo para treinar, os espaços entre os jogos eram muito curtos, né, geralmente jogos de 3 em 3 dias, ainda mais em época de Copa do Mundo, então ele falou que realmente são excelentes treinamentos e que será importantíssima essa fase para os jogadores se adaptarem realmente e para o Leonardo Jardim colocar o seu estilo na ponta do pé dos jogadores dentro de campo. Em relação a São Paulo e Flamengo, né? Ele era um torcedor do São Paulo, já foi revelado isso, mas ele cravou nessa entrevista que hoje em dia é torcedor rubro-negro, não tem como ter outra opção, entrando no Maracanã lotado, curtindo essa nação rubro-negra, ainda mais depois daquele Aeroflá, né? Seja bem-vindo, Jorginho, aos torcedores rubro-negros, porque igual a nação não existe no Brasil e também no mundo. E uma outra curiosidade que ele falou foi sobre um ano de Flamengo, né? Ele disse que um ano jogando aqui no Brasil é equivalente a 3 anos de Europa, e isso por causa do deslocamento, né, da quantidade de jogos e por aí vai. Então, às vezes o atleta ele joga lá no Rio Grande do Sul e depois tem que fazer um jogo lá na Bahia. O deslocamento é muito grande para o jogador que está na Europa. O deslocamento, mesmo às vezes sendo de avião, o deslocamento é muito mais curto. Você sai de Portugal e vai para a Espanha, sai de Portugal e vai para a Inglaterra. O trecho é muito curtinho. É como se saísse do Rio de Janeiro e fosse ali para Minas Gerais, para o interior de Minas, para o interior de São Paulo. Então é realmente muito desgastante jogar no Flamengo. E ele revelou também que está ansioso para jogar essa partida contra o Benfica, porque, segundo ele, o Benfica é um dos maiores clubes que tem lá em Portugal, ou se não, o maior clube, e que eles gostam de ter o controle da bola, que está muito curioso para saber como será essa partida, e a nação rubro-negra também, né, galera? Pô, um jogão de bola, Flamengo versus Benfica, é um grande time lá da Europa, e é bom pra gente testar o nosso nível contra os europeus, já que aconteceu a Copa do Mundo de Clubes e a gente foi muito bem, né? Não conseguimos desempenhar um bom papel contra o Bayern, mas contra o Chelsea, que foi o campeão, a gente conseguiu fazer barba, cabelo e bigode. Então é isso sobre a entrevista do Jorginho. Se vocês tiverem alguma observação, por favor, coloque ela aqui embaixo do vídeo nos comentários. E rapaziada, pra quem não viu a jantada que o Marcos Braz deu no Marcão, pai do Gerson, dá uma olhadinha aí, porque ele não teve papas na língua, jogou tudo no ventilador. Ou o atleta Marcão é mentiroso, ou é Fazer moleque. o quê? Ele só esqueceu de falar que em 2019, quando o jogador tinha feito a sua melhor campanha, tudo bem, que o Olympique de Marseille o procurou para fazer a negociação, ele me pediu por favor, porque o Gerson não queria sair do Flamengo de jeito algum. Me procurou pedindo por favor para mim poder convencer o Gerson a ir para o Olympique, que naquele momento era bom para o Flamengo. Porque o Flamengo estava naquela época de... Fala pessoal, eu preciso passar aqui para falar a verdade para vocês. Ou o atleta Marcão é mentiroso, ou é moleque. Gostaria de lembrar a todos vocês que o Gerson veio na janela de meio do ano. Nós tivemos aquele ano maravilhoso em que fomos campeões brasileiros, campeões da Libertadores, campeões estaduais. E quando chegou no final do ano, em dezembro, nós disputamos o Mundial. Em nenhum momento se tinha qualquer iniciativa para a venda do Gerson. Quando eu falo que ele é moleque ou mentiroso, é porque ele fala que em 2019 tinha a pandemia. O Flamengo precisava vender o Gerson por causa da pandemia. Quero lembrar a vocês que a pandemia chegou no Brasil em março de 2020. O Gerson foi vendido no meio do ano de 2021. Quando ele atribui a 2019 a iniciação da venda do Gerson, ele mente. Hoje, eu sou deputado federal no Rio de Janeiro. O meu mandato chegou como o gol do Gabigol, aos 43 do segundo. A minha pauta é outra. Mas quando eu ouço uma inverdade dessa, eu preciso me posicionar. Falando da negociação, em 2021, diferente do que o atleta Marcão fala que se iniciou em 2019, gostaria de lembrar para você, Marcão, que você já trouxe tudo pronto. Você já tinha negociado salário e tempo de contrato com o Olympique de Marseille e queria que o Flamengo vendesse o jogador por qualquer valor
a qualquer momento por goela abaixo. Para quem me conhece, sabe que isso aí dificilmente iria acontecer comigo. Você sabe, Marcão, que eu nas negociações, eu era muito frio. Eu era gelo no sangue. E isso aí te incomodava, te incomodou muito nessa negociação. Eu fazia isso para que o Flamengo tivesse o melhor proveito financeiro desta negociação. Queria te lembrar que fatos como esse nada me acrescentam na minha pré-campanha ou na minha atuação agora como parlamentar. O que sempre me credencia nas eleições foram a minha gestão, o meu compromisso com o Flamengo e, acima de tudo, os resultados de títulos que nós obtivemos. E aí, o que vocês acharam? Por favor, deixe o comentário de vocês aqui embaixo do vídeo. Se vocês gostaram das matérias, por favor, deixe seu like, se inscreva na Flá Geral e lembrando que hoje tem Flamengo no Sub-17, Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Vitória em casa, e se o Flamengo Sub-17 vai jogar em casa, não teremos a transmissão com imagens. A Flamengo TV prometeu transmitir somente o nosso Sub-20 e mesmo assim não estão transmitindo. Então é isso, vamos torcer, mesmo que seja à distância, para que tudo dê certo, a gente saia dessa situação ruim, péssima, né? Estamos em penúltimo no campeonato, com 3 empates, 3 derrotas e nenhuma vitória. Em 6 jogos, apenas 3 pontos conquistados. É isso, fiquem com Deus, estamos juntos, até a próxima e saudações.